Olá pessoal, eu sou o Léo e continuando, né, a série de vídeos de práticas computacionais, em especial nos diagramas, né, de equilíbrio líquido, de equilíbrio de fases, a gente vai para o terceiro diagrama, que é um de equilíbrio sólido-líquido, e nesse caso aqui vai ser um binário mesmo, de dois componentes, tá? Bom, esse aqui é o problema que eu selecionei para a gente fazer o diagrama, certo? E ele quer que a gente faça o diagrama de equilíbrio sólido-líquido para o sistema benzeno-naftaleno, inicialmente a 30 graus Celsius. A mistura resfriada, a pressão constante, certo? Então vai ser um diagrama de temperatura por composição. Experimentalmente, o ponto eutético para esse caso é em benzeno 62% na fase líquida e temperatura igual a 265 Kelvin, certo? O ponto eutético é onde as curvas vão se, se entrelaçar, tá? Quando a gente for fazer o gráfico, aí vocês vão entender melhor. E ele pede para assumir que a solução é ideal, tá? Bom, como ele fala que a solução é ideal, né? Então a gente pode assumir que a fase líquida é ideal. Com isso, o coeficiente de atividade vai ser igual a 1. O modelo que a gente vai utilizar vai ser o modelo esse modelo aqui de solubilidade, tá? Onde a gente tem o ln do coeficiente de atividade vezes a fração do componente na fase líquida, tá? E aqui o coeficiente de atividade desse componente, tá? Na fase líquida, vai ser igual a entalpia de fusão e aqui a temperatura de fusão, né, do componente, a constante dos gases, né? Aí aqui a mesma temperatura de fusão do componente e aqui a temperatura que vai ser a do eixo do diagrama, tá? Aí menos 1, né? Que vai ser aqui a nossa equação que a gente vai utilizar, o nosso modelo que a gente vai utilizar. Percebam que a gente vai precisar, né, do ΔH do componente de fusão do componente benzeno, né, e do componente naftaleno aqui para fazer o diagrama, bem como as suas temperaturas de fusão, tá? Então essas coisas aqui a gente já tem, né? Esses dados aqui a gente já tem. E é só ir agora para pro Excel, né? Mas, como vocês perceberam aqui, ó, como o gama é igual a 1, né? A gente vai ficar só com o x aqui dentro, né? Então, vai ser possível calcular as composições de, é, dos componentes no nosso sistema. Bom, pessoal, então vamos lá fazer nosso diagrama, né? Uma coisa interessante que ele fala aqui é que o ponto eutético para esse caso é em benzeno 62% na fase líquida e temperatura igual a 265, tá? Experimentalmente, né? Quando a gente fizer o diagrama, dá até para comparar esse valor de fração, né? Experimental com o que a gente vai obter aqui do modelo, tá? Então vamos lá. Como ele fala aqui que o eutético vai de 265, então a gente pode iniciar aqui de 265, tá? Em Kelvin. Então, a gente coloca aqui temperatura em Kelvin, tá? É, então, vamos lá. A gente vai ter que fazer, ó, colocar essa temperatura aqui para ficar até essa primeira temperatura, que é a temperatura de fusão do benzeno, tá? O ponto de fusão de benzeno. Então, vamos lá. Se eu colocar em um passo de 1 grau, a gente vai ter, vamos lá, deixa eu colocar aqui, em passo de 1 grau, vamos chegar até 78, 78,
77, 78, e a gente pode colocar essa temperatura aqui, ó, para ser a próxima, tá? Certinho. Pronto. Essa aqui é a temperatura do eutético. Vou até colocar aqui um ênfase. Essa é a temperatura de fusão, ponto de fusão do benzeno, tá? Agora a gente vai ir até essa temperatura aqui, ó, de 353, tá? 353,4. Vamos em passos de um também, não? Né? Que aí a gente... Pronto. Cadê? 353, tá bom. Então vamos lá, vai ficar um pouco extenso. 353, 353. Epa, vai ficar muito extenso, mas tudo bem. Pronto. Aí a gente pode já colocar os 53 lá, ó. Temperatura e essa daqui aqui. Pronto, que é a próxima, tá? Beleza. Então, a gente vai calcular agora. Vamos fazer o gráfico em relação ao naftaleno. Então, vamos lá. Vou colocar aqui x2 e x1, tá? 2 e x1 para o naftaleno. Eu vou colocar um outro x2 e x1 aqui, mas aí depois vocês vão entender o porquê. Vou colocar duas vezes aqui, a gente fazer as duas curvas, tá? Então vamos lá, fazer o cálculo para o modelo, ó. Vamos fazer aqui ln, né? Esse gama vai ser igual a 1, então vai ficar exponencial, né? Desse outro lado aqui. Então, vamos fazer aqui. Que vezes o outro, né? Que vai ser... Vamos fazer esse outro primeiro. Menos 1. Aí a pressão de... Pressão não, a temperatura, né? O ponto de fusão do naftaleno, que é essa aqui, tá? Dividido pela essa temperatura aqui do diagrama. Deixa eu colocar aqui B8, V8, que vai ser essa temperatura que está aqui, tá? Aí a gente fixa essa, pronto, que é a da fusão, a difusão, beleza. Aí, vamos para esse lado aqui agora. A gente vai ter a entalpia de fusão do naftaleno, aqui. Aí a gente já pode fixar também, dividido por, colocar aqui mais um, que é do constante dos gases, agora o R, tá? Vezes essa temperatura aqui do naftaleno de novo. Pronto. Aí a gente coloca, pronto. A gente vai ficar com essa fração aqui. Deixa eu ver aqui que é uma coisa estranha. Ah, tá faltando o negativo, não é isso? Pronto. Então deixa eu colocar aqui negativo. Agora sim, pronto. E aqui vai ser justamente um menos o naftaleno, né? Pronto, que vai ser a fração de benzeno. Certo. Percebam que a gente vai agora do eutético, que a gente está fazendo com naftaleno, do eutético até a fração, a temperatura, no caso, de fusão do naftaleno, tá? Então vamos lá. Coloca lá para baixo agora, até aqui. Certo. Agora eu vou pegar essa mesma equação para a gente ganhar tempo. Pronto. Certo? Pronto, isso aqui foi com o naftaleno. Agora a gente vai fazer para o benzeno, tá? Aqui.
Certo. Aí a gente pega, coloca aqui, onde era naftaleno, a gente vai colocar benzeno, a equação dos gases continua certinho. Agora a gente dá Enter, aí aqui a gente vai 1 menos isso daqui. Aí fica isso aí. Pronto. Aí a gente vai de 65, 265 até esse 278, que é a temperatura de fusão do benzeno, tá? Então a gente vai daqui até aqui e a gente fica com essas frações. Bom, agora a gente vai fazer o diagrama, tá? Cadê? Deixa eu ver. Dispersão. Olha que legal. Aqui, selecionar os dados. Aqui. Pronto. O Y, que vai ser as temperaturas, mas aí a gente tem que já ver qual que vai ser a curva que a gente vai fazer primeiro. Vamos fazer essa curva aqui do naftaleno, cadê? De 0,65 até 0,78, para a gente ver aqui e aqui. Pronto. Vai ficar dessa forma a primeira curva, tá? Então, vou colocar assim. Vamos fazer a próxima agora, que vai ser daqui, de 65, até o outro lá embaixo. Aqui do naftaleno também. A gente está fazendo o gráfico em relação ao naftaleno. Certinho. Então, ok. Vamos melhorar aqui a visualização do gráfico. Colocar aqui para 1, ficar de 0 a 1. E aqui as temperaturas, ó. A gente pode colocar. Pronto. A gente pode colocar um mínimo que, sei lá, 262. E o máximo a gente pode colocar 61. 153. 153, né? Então pode ser de 0 a 60. De 162 a 60. Deixa eu o negócio ali estranho. Deixa eu colocar 61 para ver se fica fechadinho. Então vai ser 62 mesmo. Pronto. Ficou dessa forma aqui o nosso gráfico. Certo? Então vamos colocar aqui. Sistema, benzeno, naftaleno, AP constante, tá? AP constante para a solução ideal e fases. Colocar a solução ideal. Pronto. Solução ideal e por aquele modelo lá de solubilidade que a gente fez, tá? Prontinho. Deixa eu colocar aqui para cima para a gente analisar bem direitinho aqui. Sim, deixa eu colocar aqui o título dos eixos, ó. Temperatura e aqui fração de naftaleno, tá? Bom, eu vou pegar agora um gráfico genérico, tá? Só para vocês relacionarem com esse gráfico aqui que a gente obteve, ó. Esse aqui é um gráfico genérico de equilíbrio sólido-líquido, tá? Binário. Olha que legal. Pronto. Aí a gente vê aqui, né, no diagrama, ó, que
Nesse ponto onde as curvas se tocam é o ponto eutético, tá? E a gente vai fazer até uma comparação com esse eutético aqui que ele deu na questão. A gente vê se bate com o experimental. Bom, aí aqui em cima vai ser a fase líquida, tá? Aqui do lado vai ser líquido, líquido mais sólido, o sólido que está com mais concentrado, que aqui no caso vai ser o benzeno, né? Porque se o naftaleno está mais concentrado aqui, o benzeno está mais concentrado aqui. Então aqui vai ser sólido benzeno mais líquido, tá? E aqui vai ficar o sólido naftaleno, né? Ele está em maior concentração, mais líquido. Certo. E aqui, abaixo do ponto eutético, a gente vai ter apenas sólido, tá? Então, vamos pegar aqui esse gráfico, esse mesmo gráfico. Eu vou aproximar aqui um pouquinho esses. Cadê? Deixa eu ver aqui. 62, vamos aproximar para 80, 272. Vamos ver aqui como é que fica. 272. Opa, já deu para ver um pouquinho aqui. Vamos colocar de 0 a 8, 0 a 0,3. Vamos ver se dá certo aqui. Acho que dá para a gente ver ainda mais, que vai ficar de 0,1. Vamos colocar de 0,1 até 0,115. Pronto, acho que agora vai dar certo. Pronto, esse ponto aqui é onde corta, tá? Olha a temperatura, mais ou menos, como fica, ó. 269,5, certo? Deixa eu anotar isso aqui. 269,5. E aqui a fração, temperatura, né? E a fração de naftaleno foi de, ó, 0,3 a 0,5. Vamos colocar uns 0,13, 0,133, tá? 0,133. Vamos lá. 0,133, que é a fração de naftaleno, tá? X2. Então, o X1, que é a de benzeno, vai ser igual a 1 menos isso aqui. Olha que interessante, ó. O experimental foi de 265, o experimental, tá? Colocar aqui, experimental, modelo. E, cadê? 62% de benzeno, ó. 62% de benzeno, tá? Então, foi um pouco diferente aqui, né? Para o modelo. Menos esse aqui. Vai ficar assim. Então, temos aqui um comparativo aqui entre o modelo e o experimental, né? Ok, interessante isso daí. Certo, então a gente pode fazer uma mudancinha aqui nesse diagrama. Como o do modelo foi de 0,69, né? Então a gente pode pegar essa curva aqui, ó, e baixar um pouco aqui para 69 e aqui também, tá? E essa outra a gente pode fazer a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. 69, opa, aqui. 69 começa aqui e 69 começa aqui também. É isso, pronto. Certo? Que aí vai ficar ó, um gráfico mais parecido com esse aqui que eu tinha mostrado anteriormente, tá? Deixa eu colocar aqui na frente e pronto. Ele fica mais parecidozinho, né? Pronto. Temperatura aqui em Kelvin,
Só colocar aqui, fração de naftaleno, e a gente vai ter o gráfico que representa aí o sistema sólido líquido, né, de benzeno e naftaleno, mas a pressão constante, que ele não falou qual é, mas a gente só coloca então pressão constante, né, para solução ideal, tá? Aí a gente pode adicionar aqui algumas ilustrações só para dessa forma assim, ó, ficar mais legal, né? Lá um verdinho assim, certo? E adicionar aqui as legendas, tá? Bom, é isso, pessoal. Acho que em breve eu farei outros vídeos e até mais.